Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast que traz gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas, ele tem parceria com a Casa Canon e o jornal Empresas e Negócios, nosso parceiro de primeiríssima hora. No podcast de hoje, nós trouxemos Rosa Bernhoff. Não é fácil esse sobrenome, mas o que tem de conteúdo por trás disso, vocês não imaginam. Rosa Bernhoff, ela é especialista em gestão de pessoas, é graduada em educação e engenharia pela Universidade São Marcos do Peru. Ela é coach há 30 anos. Ela tem atuações no Brasil, Portugal, América Latina e Estados Unidos também. É CEO da Alba Consultoria. No programa de hoje, nós vamos abrir com o tema home office, trabalho presencial. Em que ponto que nós estamos Uhum. do nosso mercado? Ok. Rosa, muito prazer, muito obrigado pela sua Muito presença. obrigado pelo convite, por estar aqui e poder compartilhar. O prazer é nosso. Uhum. Me diga uma coisa, como é que está a tendência pela volta do trabalho presencial? Está em destaque o modelo híbrido e ele vai Uhum. prevalecer sobre os outros? Eu diria que estamos num processo de afirmação de um novo modelo, com algumas consciências diferentes que ganhamos durante a pandemia. Ainda estamos em busca do ideal, é isso? Estamos ainda em busca do ideal. Descobrimos na pandemia que podíamos ter prazer junto com trabalho. Descobrimos que podíamos estar em casa, nos relacionando com pessoas importantes da nossa vida, a família, por exemplo, e algumas coisas ficaram muito fortes nesses aprendizados, que podíamos sim sermos produtivos de longe, que não era necessário estar lá todos os dias naquele horário, né, naquela exaustão. Então, aprendimos várias coisas. Tudo isso O ser ficou humano ele teve um ponto de volta em abraçar essa família e ele acabou se enriquecendo mais como pessoa. se enriqueceu, porque ele teve mais tempo de conexão com ele próprio e das próprias dores que significava estar naquela condição. Quando durante o E trabalho, isso deve no ter sido tempo, uma descoberta para muita gente, não é isso? muita gente descobriu e tomou mais consciência de si mesmo. Isso seria uma conclusão que eu levaria. Mais consciência sobre si, sobre suas necessidades, sobre seus gostos, sobre suas carências, sobre as possibilidades. Foram tomando muito mais consciência, as pessoas se viram muito mais, porque tiveram que se ajeitar, tiveram que negociar com outros, tiveram que negociar espaços, ambientes, ritmos, processos, tudo isso. Então, foi um processo de grande aprendizado, Digamos, muito sofrido. esse é o lado bom, mas nem tudo foram flores, né? Não, 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 não. Por isso eu falo que nem tudo foi gostoso. Foi muito dolorido, até porque foi um aprendizado de sopetão, né? Nós tivemos que aprender alguma coisa com isso. Não tínhamos como Aprendemos na escapar, marra. na marra. Então, depois desse aprendizado, as empresas também aprenderam, principalmente aqueles modelos de gestão mais controladores, mais fiscalizadores, mais proprietários do outro, do subordinado, etc., tiveram que abrir mão de muita coisa. Então, Foram obrigadas a foram ser obrigadas a ser flexíveis. flexíveis e, principalmente, a manejar o conceito de poder e hierarquia de maneira diferente. Porque eu preciso conversar com o chefe agora, virtualmente. Então não posso ir lá para a secretária e dizer assim: "Oh, fulano tem agenda, você pode me agendar, não sei o quê, quando ele puder". Não, não, não. Agora nós temos que conversar, não tem jeito. E aí essa questão do poder e do modelo de autoridade e hierarquia foi diminuindo muito, porque tínhamos que nos conectar. Tinha até o próprio tratamento.
Qual foi o setor que sofreu mais? A indústria, Eu serviços? penso que a indústria teve que fazer um esforço grande porque ela precisava muito da mão de obra direta, né, executando o trabalho. Aqueles que tinham mais condições de ficar remotos foi muito mais fácil, entre aspas, Pessoal administrativo, no caso, administrativo, né? etc. Mas em todos teve um impacto. Eu digo que depois, como saldo, nós estamos tendo uma clareza de que com a pandemia e o trabalho remoto, se perderam dois espaços importantes. O espaço da conversação dentro das empresas, as pessoas hoje voltam exatamente por essa necessidade do encontro, da troca, da conversação, pelo amor de Deus, aparece para trocar, porque ficou tão factual, tão direto e tão processual a conversa, que estava em cima do que tínhamos que fazer e entregar. Não tínhamos tempo de perguntar como você está. Não é exatamente a sua área, mas pela sua rica formação universitária e profissional, eu acho que a pergunta pode lhe ser feita. Paralelamente a isso, a gente teve algumas situações atípicas. Por exemplo, aumentou muito o número de separações de casais, não é isso? Sem dúvida, porque se eu não tinha você durante 8 ou 12 horas dentro de casa, você não sabia qual era meu processo durante o dia. Na hora que eu me encontro com você, eu disputo a dinâmica, disputo o espaço, disputo os recursos existentes no meio. Isso Então, acelera o isso desgaste. pode acelerar o desgaste. Teve muita gente que se beneficiou, porque se conheceu muito mais, porque criou alianças muito boas de suporte mútuo. Outras que se sentiram muito abandonadas. Era a segunda questão que eu ia Tá? colocar, a questão da saúde mental. É, Nunca se falou tanto em saúde mental como da pandemia para cá. exatamente. Porque nós não tínhamos o exercício do encontro e da intimidade. Tínhamos o exercício do encontro, da conversa, da funcionalidade, como casal ou como parte de uma família, com filhos, inclusive. E tudo passava muito rápido em nome da atividade que cada um tinha, né? Agora, eu estando junto, agora temos que conversar. Agora precisamos mutuamente. E é nesse encontro um reaprendizado do encontro. Mas tem um outro lado também, né, É, Rosa? O isolamento. Por exemplo, a exatamente. pessoa que mora sozinha, Uhum, ela vai ficar sozinha durante o dia, a noite e a madrugada. exatamente. Porque antes ela saía de casa, ia para o trabalho, tinha o seu grupo de Uhum, colegas de ofício, enfim. sei. Pegava um táxi, pegava o carro, um ônibus, um metrô, seja o que for, encontrava gente pelo caminho, né? Sem dúvida, sem Agora, dúvida. com o recolhimento da pandemia, ela ficou mais sozinha do que nunca. E isso pode ter Sem afetado dúvida também, né? nenhuma. E essa solidão que em esse momento as pessoas estão vivendo como resultado até dessa experiência toda. E eu confesso que eu nunca trabalhei tanto atendendo pessoas, porque eu trabalho, faço mentoria, faço coaching, sou advisor de muitos executivos e nunca tive tanto trabalho como durante a pandemia, Remoto. remoto. Nunca tive. A demanda foi altíssima, por uma razão que eu entendo. Tá? Filosofando um pouco Claro, por sobre favor. tempo. Nós todos tivemos uma consciência de finitude, que nunca tínhamos tido, tão intensa, e não independia que idade você tivesse, de que condição você estivesse vivendo, com melhor, mais recursos, menos recursos, com mais família, menos família. Não, senhor, você pode morrer e eu também. Nós não tivemos tão presente a consciência de finitude. Você vai morrer. É interessante isso. Dá para escrever um livro ou fazer um curso Exatamente sobre sobre isso só só, esse né? tema. E nossa cultura
ela sempre nos propôs o seguinte: viver depois de, ou viver até que. Tá? Depois que eu me forme, eu vou ficar feliz. Depois que eu consiga um bom emprego. Até que meus filhos não cresçam. Era um depois de, um até que. E nós passamos a ser desafiados a viver enquanto estou vivo. Fazer uma pergunta, já que você falou em filosofia, fazer uma pergunta Uhum. filosófica. A pandemia colocou as pessoas no seu devido lugar? Sim, quando ela coloca a relação direta com a finitude. Diz assim, não importa, você vai morrer. Eu posso dizer isso porque eu sou target. Fui target na Covid, né? Pessoas idosas vão morrer mais rápido que os jovens, né? E você vai morrer. E ainda tinha pessoa que dizia, pode morrer e não importa porque já viveu. Eu fiquei indignada com isso. Eu falei, eu me Aí con... aparece o lado da mesquinhez humana, né? Exatamente. Né? Então foi uma mobilização muito potente, muito profunda, que ainda muitos de nós não nos demos conta, Na história moderna, acho que não tinha não acontecido nada teve nada parecido, né? parecido. Hoje, parece que nós não vivemos isso para muita gente. Voltamos rapidamente a um estado meio hiperativo, né, orientado, e queremos ser felizes, mas produto também de toda essa circunstância. Nesse período, se ressaltou muito a simplicidade de se fazer Uhum, as coisas. A simplicidade para se vestir, para se comer, para se uhum. fazer tudo, de uma maneira geral. Agora, com essa aceleração sendo retomada, toda essa simplicidade, todo aquele espírito de aldeia já ficou para trás? Não, 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 eu acho que não. Tanto que estudando aí algumas posicionamentos de como hoje os mais ricos estão desfrutando da sua riqueza, né? E já não querem esperar por não sei quantos anos para poder ter uma bolsa Hermès, né? Porque tenho que me inscrever numa lista imensa para ter uma bolsa especial da Hermès. E hoje não quero. Não quero mais. Então, hoje, o rico, quais são os sinais de riqueza? Não são mais acompanhar as marcas. Não são mais aparecer em eventos. Ao contrário, é não existir nas mídias sociais. É não aparecer. Quanto mais É o discrição. diferencial, né? O diferencial agora é que você não vai me encontrar no Instagram. Eu não apareço. Sou incógnito. E quero viver tranquilamente. Ótimo, Rosa. Me É. diga uma coisa. Eu acho que é importante a gente destacar o papel da mulher nesse período. Uhum, A mulher que já vinha batalhando, que vinha uhum, brigando pelo seu espaço, pela equanimidade, etc., etc., com toda uhum. aquela luta, com muitas vitórias e algum espaço ainda para correr atrás. Como é que ficou o papel da mulher no mercado de trabalho? Que Eu digo alterações sim. são perceptíveis e aquelas que eventualmente ainda não tenham sido percebidas? Eu diria assim, uma das coisas muito evidentes é que a mulher decidiu, em grande maioria, deixar o emprego naquele período. Muitas deixaram de trabalhar e passaram a encontrar formas diferentes de produzir. Isso, de alguma forma, quebrou ou deu uma parada ou impede continuar uma carreira que ela definiu. Porque, afinal, ficou muito para ela tanto trabalho de casa, essa sustentação, especialmente se tinham filhos, uma dedicação muito forte para o estado mental e físico daquelas crianças e a funcionalidade delas para a escola, aprendizagem, etc. Então, a mulher teve demandas muito pesadas.
muito pesadas. Eu digo que muitas mulheres, em esse momento, estão refazendo seus projetos. Ainda hoje. Ainda hoje, refazendo seus projetos de carreira. Descobriram algumas potencialidades que não tinham, porque logo depois elas saem para trabalhar, investir, empreender em pequenos negócios ou atividades. O próprio mercado se retrai para elas, especialmente mulheres acima de 35, 40 anos. Aí eu digo isso porque eu trabalho muito com um programa de mentoria para mulheres, é um programa gratuito de mentoria para mulheres, Ah, que bacana. tá? Ele pertence a uma idealizadora muito interessante, a Edna Vassalo. Eu sou a patronesse do programa, então eu percebi durante esse período pós-pandemia quantas e quantas mulheres num momento não é um momento de crise, mas um momento de grandes decisões para continuar a sua carreira Ah, e de uma certa exaustão depois de todo esse grande esforço delas. e a experiência acaba sendo um diferencial competitivo? Muito, muito. Acontece que nós aprendemos muito a descrever nossas trajetórias em currículos, né? E contar o que nós fizemos, por onde passamos. Né? E pouco aprendemos a contar nossa história pelas capacidades que adquirimos. Explica melhor isso. O currículo ele estava sendo muito automatizado, é Muito isso? automatizado, descrevendo, olha, eu fui gerente disso, depois não sei o quê, eu vinha de trainee para não sei o quê, eu fiz tal coisa, não sei o quê, né? Era Mas o não padrão, um né? padrão, mas não numa apropriação de que essa experiência me tornou capaz de poder solucionar determinados tipos de problemas ou necessidades que são essas. Para que você é capaz? Você é capaz de resolver que tipo de situações? Com gente, com pessoas, com processo, com não sei o quê, com papá. Os profissionais não se apropriavam da sua capacidade, Houve uma uma redescoberta, redescoberta de capacidade. e isso não só no Brasil, naturalmente. Exatamente. Isso é Estamos no mundo, né? falando de que hoje a gente se pergunta, eh, e é especialmente para a geração de 50 mais, é a pergunta-chave. A tua experiência te tornou capaz do quê? É um momento grande de reflexão, né? Sim, sim. Nós tivemos um momento grande de reflexão. Esse momento grande de reflexão tem um discurso que eu acredito que é muito maléfico, tá? Qual que é? Que é o discurso de que eu entrego para as pessoas e para os profissionais a responsabilidade pelo seu sucesso e a responsabilidade pelo êxito, o sucesso, e você é responsável, e você é o artesão disso, e você, o artífice disso. E ao entregar de tal maneira essa responsabilidade, o profissional não se sente amparado pelo contexto onde ele está. Porque não é, eu não tenho êxito só pelo minha força, minha potência, meu desejo. Não. Existe uma condição no contexto, Teria de se abrir o espaço, né? abrir espaço, e espaços que são de oportunidade, de formação, de desenvolvimento, de várias condições, porque a pessoa, quando falha, e esse é, do meu ponto de vista, um motivo de tanto burnout, é que ela se sente incapaz, incompetente. Não, estamos num mundo de negociações, estamos num mundo de pactuações, estamos num mundo de troca. Você é responsável, sim, pela sua carreira e por planejar para onde você quer ir. A execução do plano é compartilhada com tua empresa, com teu chefe, com tua família, com o mundo. E esse compartilhamento é que e você vai acontecer dentro desse compartilhamento. Perfeito. Tá? A conversa está muito boa. Vamos dar um break para o segundo bloco e voltamos já já.
Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Rosa Berhoff, falando sobre gestão de pessoas. Uma conversa bastante interessante que traz, sobretudo, como é que as pessoas estão se portando em relação ao seu próprio eixo. E vamos ver o que conseguimos antecipar de tendências. Rosa, voltando à nossa conversa, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de tecnologia. Com o advento da tecnologia e cada vez mais trazendo mais e mais e mais produtos, aparelhos, serviços, modelos, etc. Ajuda ou atrapalha? Nós que estamos nessa fase de transição, justamente aquilo que vemos fazendo da pessoa se redescobrindo. Uma coisa não anula a outra, ao contrário, desafia que os dois movimentos estejam na mesma intensidade. Porque eu digo o seguinte: o risco é que a tecnologia, como instrumental, ela possa abafar ou minimizar funções cerebrais, funções do indivíduo, questões humanas dele, que ainda a máquina não consegue responder, né? Porque você vai ter a informação, o conceito, o dado, um uso desse dado, mas onde fica a minha essa experiência que estamos tendo aqui agora? Que é um momento único, que é um momento único do insight humano, onde todas as coisas que falamos podem fazer sentido para você e para mim, porque você está vivendo uma realidade, eu estou vivendo outra, mas faz sentido o que estamos conversando. Esse momento único de insight humano, que pode gerar reflexões, recriar coisas e orientar para outro caminho, etc. Esse momento a máquina não te dá. Esse momento não te dá. Ela te dá todos os insumos para que esse momento possa ser mais rico. Então, digamos que a tecnologia ela pode ser mais produtiva naquele ambiente corporativo tradicional, digamos. Ela pode ofertar mais benefícios quando apresentada e utilizada em grupo. Não, até para os próprios indivíduos. Eu digo que você, com a máquina, se você fizer uma pergunta para a máquina ou você fizer uma demanda, a máquina, com todo esse saber acumulado, ela consegue processar e fazer insights e cenários e pressuposições, etc., porque ela possui informação que você levaria tempo para poder processar. O caso do chat GPT. Chat GPT. As pessoas agora estão dizendo assim, lá tem muita coisa, não adianta só fazer uma pergunta e puxar que ela vai descarregar um monte de informação. O que a gente precisa aprender é saber fazer perguntas corretas. Exatamente. E saber aplicações. As aplicações que você faz de todos os seus desenvolvimentos tecnológicos. A serviço do quê? Tem duas perguntas para o ser humano. Quando se fala do propósito de vida, se fala de tantas apropriação da tua história, protagonismo e não sei o que mais, são duas perguntas que nós não podemos perder em essa tecnologia. Se elas permanecerem na cabeça do ser humano, vão ser muito importantes. E quais são essas duas perguntas? Quais são? Para que você está fazendo isso que está fazendo? Conta. Qual é o propósito? Para onde vai? Qual é a intenção? E para quem você está fazendo isso? Porque tudo se concentra na intenção de vida que você tem para ti e para o outro. Então, para quê e para quem estás fazendo?
Não é isso que você está fazendo. Que lindo, maravilhoso, cada vez. Não, não, não. Isso é muito bom. Mas agora quero saber. Porque há uma perda que eu percebo hoje, que precisamos cuidar disso, é que temos uma perda de responsabilização sobre o impacto que provocamos no mundo. E por isso estamos destruindo a floresta, e por isso porque não estamos nos apropriando e nos responsabilizando pelo impacto que provocamos. Essa é a pergunta que, aliás, num debate que eu tive outro dia, Uhum, eu coloquei. Hoje, a primeira pergunta que você faz numa empresa, quando você chega, é: qual é o impacto que você está gerando? Em exatamente. relação ao meio ambiente, o impacto social, enfim. Sei. E essa é a pergunta então, do para quê. Para que estás fazendo? E para quem estás fazendo? Ou seja, a quem afeta tudo que você faz. Rosa, a questão da produtividade agora. Uhum, Vamos pegar hipoteticamente esses dois cenários, até porque a nossa conversa acabou saindo, começando por aí também. A questão do trabalho remoto, do home office e a questão do trabalho presencial. No seu dia a dia de consultoria, de mentorias, o que você percebe? A produtividade, ela é mais acentuada, ela é mais definida, ela é melhor, tem uma qualidade melhor, portanto, no home office ou no trabalho presencial? eu não colocaria entre melhor ou pior. Eu colocaria em diferentes formas de entrega. Quando você está no trabalho remoto, é quase que obrigatório, é mandatório que você tenha uma percepção de que você tem um determinado prazo, um determinado tempo e que a objetividade da tua conversa, ela tem que ser muito alta porque ela se dirige a um objetivo, um resultado esperado dessa conversa, claramente. Então, eu vou trazer, eu vou conversar e vou trazer o que eu quero, como quero, quando quero e espero que você faça e deposito em você uma confiança de que você vai entregar. O risco é que você não entregue. Aí tem que minimizar a dispersão para diminuir o risco, né? Para diminuir o risco. Então, temos prazos e condições. E por isso eu posso dizer que posso fazer muito mais coisas do que eu imaginaria fazer no cotidiano, porque não me distraio com nada. A não ser, estou focado naquilo que eu contratei. Isto está levando a muita gente a não ter limite de hora e não ter limite de tempo e não ter limite de descansos, nem de recuos. Então, muita gente trabalha exaustivamente porque pensa que está sendo mais produtivo não ter limites de tempo, não ter paradas. E as empresas muitas vezes demandam e estão exaurindo seus trabalhadores com pressões de entregas, porque o próprio profissional não colocou. E aí entra o burnout. Aí entra o lá. Tá? Agora, se você está dentro do trabalho presencial, eu diria que não é muito mais produtivo, mas pode ser um processo mais enriquecedor quando você tem a troca e a possibilidade da criação de um conhecimento coletivo. Então, estamos mais perto da necessidade, mais vivenciando com muito mais realismo as demandas, estamos criando trocas entre nós que estamos juntos e nós aprendemos a nos disciplinar um pouco mais na pandemia. Então, hoje também dentro dos ambientes corporativos que não são virtuais, temos regras e temos tempos diferentes. Lá atrás, na nossa conversa no início, eu te estava falando de que eu percebo que nós perdemos nas empresas e na vida também dois espaços muito fortes, que são os espaços da conversação, da troca e do conhecimento, e os espaços criativos. Então, Estão sendo retomados que agora? estão sendo retomados agora, estamos percebendo, eu preciso do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Aham. A duras penas, hoje nós somos pessoas melhores?
Eu acredito que somos melhores no sentido de, de uma permissão que foi dada pelo contexto, não foi dada por nós, de nos questionar, de querer ir a algum lugar. Saímos do automático. Saímos do automático. Então, isso eu diria que está melhor, porque mesmo com sofrimentos, mesmo com ansiedades, mesmo com depressões, nós estamos num estado de muito questionamento. Você está falando do lado do ponto de vista do trabalhador, Sim. do Do ponto de vista colaborador. social também. Agora, se a gente inverter um pouco Uhum. essa seta e trazer do ponto de vista da empresa, como é que fica toda essa questão, todo esse arranjo, Eu diria toda que pela essa empresa não tem absorção? esse mesmo pulsar, né? A empresa, por enquanto, ela criou uma certa frieza na sua relação, um certo pragmatismo nessa relação. E deixou de tocar em pontos muito importantes. Eu digo assim, vamos voltar para dar perspectiva de carreira. Porque hoje as empresas não dão perspectiva de carreira. O jovem entra e diz tchau, porque não viu uma perspectiva. Não sei o que ele buscava, mas não tem. Né? Então, a empresa terá Não é o que jovem que é inquieto e não quer parar no trabalho mais. É a empresa que não está também não dando. tem resposta. O jovem está inquieto. E por isso eu digo assim, nós como pessoas de todas as idades estamos ou com medo, ou estamos inquietos, estamos inconformados, queremos que seja melhor. A mulher está buscando seu lugar no mundo de outra maneira, querendo repactuar suas relações no mundo com mais equidade. Né? Nunca se teve um movimento tão intenso e tão forte do papel da mulher. E a tecnologia está nos sacudindo, está falando, olha. E você falou uma coisa curiosa em termos, né? Porque acabou passando despercebido, mas eu queria voltar a esse ponto. Você falou pessoas de todas as idades. Então vamos aos 50 a mais. Sei. Até então, até um pouquíssimo tempo atrás, os 50 a mais já estavam aposentados e fora de mercado de trabalho. Sei, Hoje os 50 a mais e até os 60 a mais estão atuantes, estão sei. brigando por espaço. Como é que você vê essa questão? Eu vejo essa questão fantástica, porque sabemos que vamos viver mais, mesmo que o calor esteja nos destruindo. Sabemos que temos mais oportunidades. Sabemos que nosso cérebro não é finito aos 50, 60 anos, ao contrário. Né? Nós podemos ativar esse cérebro e mantê-lo vivo por muito E tempo. ele pode entrar na sua melhor fase, dependendo da pessoa, Da né? pessoa, exatamente, com novos conhecimentos e nos desafia a encontrar formas de expressão. Hoje, por exemplo, os grupos 60 mais são ativíssimos nas trocas. Ativíssimos. E vão encontrando, então, vão encontrando. E se a gente botar um selo de 60 mais para realizações desse tipo, e buscando uma valorização As e se empresas encontrando. ainda resistem a isso? As empresas hoje, elas entendem que elas precisam de experiência. A experiência não é uma coisa que você compra ou dá no Não MBA. vende na farmácia, Não né? vende, tá? Ela tem que ser alguma coisa ser vivida e analisada e revista, etc. Por muito tempo, nós levamos um chacoalhão tão grande dentro das empresas para as figuras, porque tínhamos essa oferta de encarreiramento, que a pessoa entrava e dizia assim, a quando que eu vou chegar nesse ponto e quanto tempo eu preciso para chegar lá? Ou desse jeito não quero, vou ficar aqui. Existia um certo comodismo. Tudo isso, Mas ainda existe um certo preconceito contra existe, sem a dúvida. turminha de cabelo branco, não é? A chamada economia prateada, não é isso? Exatamente. E quanto mais, eu digo para você, né? Eu sou uma mulher de 85 anos hoje e continuo nativa, eu continuo, minha empresa está indo, eu vou fazer 50 anos de empresa e estou trabalhando com muitos jovens, né?
Como eu desafio Meus parabéns por tanta saúde, tanta sede de viver, né? então De isso participar, e de estar participar. dentro. Então, isto é um processo a ser incentivado nas gerações de 50 a mais. Esse é um processo a ser incentivado pelas próprias organizações e a sociedade. É um processo a ser autodesafiado. Autodesafiado. E principalmente eu digo, não use a sua idade como um álibi ou como uma desculpa. Entra, porque você sabe fazer e já fez. E se você sabe fazer e já fez, vai lá, Vai e faça. vai e faça. Isso, e idade é uma questão que eu digo isso para as mulheres também. Eu digo para as mulheres, se você está num ambiente masculino, totalmente masculino, esquece que você é mulher. Porque se você entrar para um ambiente masculino pensando agora sou a única mulher nesse pedaço aqui, você vai ser a única mulher nesse pedaço aqui. Agora, se você entra e diz assim, eu sou uma pessoa e estou Mais um aqui, colaborador mas da um equipe, colaborador, né? e eu estou aqui para isso. Esquece tua idade e esquece tua condição, porque se você se apoia nisso, já contamina. A pessoa que, ainda Amiga. dentro disso, a pessoa que chega aos 50 a mais, é mais difícil para a mulher encarar o preconceito dentro do mercado de trabalho do que em relação ao homem 50 a mais, ou está igual hoje? Eu acho que estamos iguais. Tem preconceito É para todo mundo. preconceito para todo mundo. E esse preconceito, tanto preconceito de raça quanto preconceito de gênero, etc., nós temos que cuidar exatamente em diminuir e mitigar, ou diminuir e não exacerbar, o alimento ao preconceito, que está em nós mesmos. Quantas coisas eu, na minha idade, posso negar a mim por causa da idade? Mas eu ainda consigo fazer. E se eu consigo fazer, Por que não, né? por que não? Né? Então, nós temos nosso preconceito a respeito da idade. Eu não quero ser jovem, eu quero ser da idade que eu tenho. Né? Eu não quero ser mais velha nem mais nova. Eu sou o que eu sou. Essa é uma coisa importante para as pessoas, elas próprias diminuírem seus próprios preconceitos. Não é que não exista preconceito, existe. E a gente pode falar disso. E a sociedade está mais madura para absorver essa A discussão sociedade, hoje. pelo fato de estar falando nos problemas da mulher, nas questões femininas, nos problemas de gênero, nos problemas de etarismo, vem fazendo proposições. E os temas estão na pauta. E nós podemos trazer o tema à mesa. Você conseguiria antecipar o futuro do mercado de trabalho? Já a gente encerrando Uhum, esse excelente bate-papo, essa conversa riquíssima. O que esperar do mercado de trabalho como um todo daqui para uhum. frente? Eu penso que o mercado de trabalho ele está, nesse momento, caminhando, já vem caminhando, para você, como profissional e como pessoa, cuidar de você muito mais do que você cuidava, com muito mais consciência, se responsabilizando você. Não dentro dessa loucura de dizer que você vai ter êxito e se você for um fracassado. Não. Né? Mas dando para a pessoa. Porque o planejar a vida e planejar a carreira é um ato indelegável. Não delego ninguém para planejar minha vida ou planejar minha carreira. Agora, tenho que ter a inteligência de fazer boas negociações. Eu acho que o futuro do trabalho passa por boas negociações. Como última questão, pedindo para esta Câmara aqui, um recado para quem está chegando agora no mercado de trabalho, para o jovem que está cheio de amor para dar e dando seus primeiros passos. O que a senhora diria? Eu digo, valorize
a você mesmo em 4 pontos. Valorize seu corpo e sua saúde. Valorize sua capacidade de aprender. Valorize as pessoas que estão ao seu redor. E valorize os capitais que você possui. A sua inteligência e sua saúde. Valorize um aprendizado constante. E tenha paciência para planejar seus próximos passos. E tenha paciência de amadurecer as ações que você propõe. Nada acontece antes do tempo. Então tenha persistência para poder conseguir e chegar onde você quer, dando tempo ao tempo. Mais do que uma conversa corporativa, a entrevista de hoje foi uma lição de vida. Rosa, muitíssimo obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo, pela sua simpatia e pelo rico conteúdo que trouxe para nós. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Grande abraço e bastante sucesso na sua carreira e na sua vida. Obrigada. A todos vocês, muito obrigado por mais essa audiência e prestígio e continue com a gente que tem bem mais podcast por aí.